Sejam muito bem-vindos a esta aula. Hoje nós temos o imenso privilégio de examinar algumas das verdades mais profundas, maravilhosas e transformadoras da nossa fé cristã, a teologia da graça. Mais especificamente, nós vamos mergulhar no chamado eficaz e na nossa união com Cristo. Como cristãos convictos, nós sabemos muito bem que entender como Deus aplica a salvação nos nossos corações não é, de forma alguma, só um exercício intelectual árido, sabe? É o próprio fundamento da nossa adoração. Nesta nossa exposição de hoje, nós vamos nos aprofundar nos textos confessionais e, claro, principalmente nas escrituras sagradas que sustentam cada uma dessas doutrinas. Nossa fonte traz os brilhantes resumos de fé que têm guiado a igreja ao longo dos séculos e nós vamos explorar cada detalhe de como nós fomos literalmente tirados da morte para a vida. Para a nossa aula de hoje, a ementa está dividida nestes 5 pontos essenciais. Primeiro, o livre-arbítrio humano. Depois, o chamado eficaz. Em seguida, o alcance divino. No quarto ponto, a união com Cristo. E, por fim, os frutos da graça. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa primeira sessão, dando um olhar bem atento sobre o livre-arbítrio e a vontade humana. Olha, para a gente não cometer erros teológicos logo de cara, nós precisamos observar a cronologia exata da vontade humana. É como uma linha do tempo mesmo. Lá no estado de inocência, conforme Eclesiastes 7, versículo 29, o ser humano foi feito reto, totalmente livre para o bem, mas sujeito a cair. Era mutável. Aí, com a queda, nós entramos num estado terrível, mortos em delitos e pecados, exatamente como o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2:1. Depois, quando Deus nos transfere para o estado de graça, que é onde nós cristãos estamos agora, a vontade liberta sim, mas ainda carregamos aquele conflito interno tenso que vemos lá em Romanos 7:15. E, finalmente, nós aguardamos com esperança o estado de glória, onde, como a primeira carta de João 3:2 nos promete, nós seremos perfeitamente livres para fazer somente o bem, nenhuma inclinação para o mal, nunca mais. Mas é aqui, no estado da queda, que a gente precisa se deter com muito cuidado agora. O parágrafo 3 do capítulo 9 das nossas confissões afirma categoricamente o seguinte: o homem natural perdeu inteiramente a capacidade da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Gente, não há meias palavras aqui, tá? Romanos 8:7 declara que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E em João 6:44, o próprio Senhor Jesus crava essa realidade de forma inquestionável. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O ser humano caído não é só um enfermo espiritual precisando de um remedinho, de jeito nenhum. Ele está morto em pecado, inteiramente avesso a Deus e completamente incapaz de se converter pela sua própria força de vontade. E é exatamente essa incapacidade absoluta que nos leva à nossa seção 2, a natureza do chamado eficaz e a intervenção soberana de Deus. Se a gente está morto, alguém precisa nos dar vida. A pergunta 67 do Catecismo Maior define com precisão cirúrgica o que é esta intervenção, o chamado eficaz. E o que é isso? É, antes de qualquer coisa, uma obra exclusiva do poder e da graça de Deus. Ele não é movido por absolutamente nada que ele tenha previsto em nós, nenhuma boa obra, nenhuma fé latente, mas apenas pelo seu livre e especial amor. Paulo atesta isso lindamente em 2 Timóteo 1:9, declarando que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Através da sua palavra e do seu Espírito, Deus não faz só um convite educado externo. Ele atrai de forma irresistível os seus eleitos até Cristo. Mas, na prática, como esse chamado opera lá no nosso íntimo? A pergunta 31 do Breve Catecismo detalha de uma forma maravilhosa essa mecânica divina do Espírito Santo. Prestem atenção nisso. Ele não nos força contra a nossa vontade. Na verdade, ele recria a nossa vontade. É um processo lindo de 4 passos. Primeiro, o Espírito nos convence do nosso terrível pecado e da nossa miséria. A gente cai em si. Segundo, ele ilumina as nossas mentes que estavam em trevas, abrindo nossos olhos, como a gente lê lá em Atos 26:18, para que possamos compreender a Cristo. Terceiro, ele renova as nossas vontades que antes só se inclinavam para o mal. E, finalmente, o 4º passo. Ele nos persuade e capacita de forma totalmente eficaz a abraçar a Jesus Cristo que nos é oferecido de graça no Evangelho. E, sinceramente, talvez a ilustração bíblica mais formidável de toda essa renovação da vontade esteja lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 36:26. Pensem comigo na figura de um coração de pedra. Uma pedra não sente nada, não bate, não pulsa, não reage ao toque de Deus de jeito nenhum. É exatamente essa a nossa condição humana morta por natureza. O chamado eficaz atua literalmente como um transplante cirúrgico divino e radical. O Espírito Santo remove aquele coração petrificado, insensível e implanta um coração de carne,
um coração vivo, pulsante e, acima de tudo, sensível e obediente à voz do Supremo Pastor. Bom, tudo isso nos leva a uma verdade teológica que, sim, é humilhante para o nosso orgulho, mas é vital para a glória de Deus. Está lá no capítulo 10, parágrafo 2 da Confissão. O homem é completamente passivo nesse estágio inicial. Nós não cooperamos nem um pouquinho para a nossa própria ressurreição espiritual. Como 1 Coríntios 2,14 nos ensina de forma clara, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E Efésios 2,5 reitera, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Gente, é apenas e tão somente depois de sermos vivificados e renovados pelo poder onipotente do Espírito Santo que nós passamos a ser capazes de responder ao chamado e abraçar a graça que nos é oferecida. Ou seja, a vida necessariamente precede a fé. Certo. Avançando para a nossa terceira sessão, o alcance do chamado divino, onde a gente vai entender a abrangência disso sobre eleitos e não eleitos. A pergunta 68 do Catecismo Maior traz essa comparação que é fundamental para a nossa teologia. Por um lado, nós temos os eleitos de Deus que são chamados eficazmente e capacitados a crer. Isso ecoa perfeitamente Atos 13:48, que diz, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. É uma ação interna. Por outro lado, ao restante da humanidade, que embora possa ser chamado exteriormente pela pregação da palavra, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como Jesus nos alerta em Mateus 22:14, e possam até experimentar algumas operações comuns do Espírito Santo por causa do seu próprio desprezo e da sua negligência voluntária, eles nunca de fato vão verdadeiramente a Jesus Cristo para obter a vida. O chamado deles fica só no ouvido, não transforma o coração. Mas olha só que coisa preciosa. Há também aqui um profundo conforto pastoral no capítulo 10, parágrafo 3. Quando a gente lida com infantes que falecem prematuramente ou pessoas com severas limitações cognitivas, a Escritura nos tranquiliza tremendamente. O Espírito Santo, que é comparado lá em João 3:8 ao vento que sopra onde quer, não está algemado, não está limitado pelas capacidades intelectuais humanas. Crianças eleitas são regeneradas e salvas de forma totalmente soberana. Lembrem das palavras doces de Cristo em Lucas 18. Deixai vir a mim os pequeninos. A salvação é uma obra de Deus, soberana, misteriosa e cheia de graça, que não depende da nossa capacidade de processamento mental. E ao mesmo tempo em que a confissão nos traz esse enorme conforto pastoral, ela também mantém um absoluto rigor e a exclusividade que a própria Escritura exige. O parágrafo 4 rejeita de forma contundente qualquer tipo de pluralismo religioso. Ele nos alerta que ninguém que não professa a verdadeira fé será salvo por outros meios, por mais moralmente diligente ou sincero que seja na sua própria religião ou seguindo a luz da natureza. Atos 4:12 não poderia ser mais cristalino sobre isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Afirmar o contrário, como nos lembra o nosso texto-fonte de hoje, é um erro extremamente pernicioso. E é por crermos somente nele que entramos na nossa quarta sessão, nossa união com Cristo como resultado imediato desse chamado. A pergunta 66 do Catecismo Maior apresenta de forma muito pedagógica e absurdamente bela a doutrina da união mística. Ela é descrita como a obra da graça pela qual nós somos unidos espiritualmente e misticamente, ainda que de forma totalmente real e inseparável a Cristo. A partir desse momento, ele passa a ser o nosso cabeça e nós o seu corpo. Ele é o esposo e a igreja é a sua noiva amada. É uma linguagem de intimidade profundamente enraizada em Efésios 5. E prestem bem atenção, essa união indestrutível não ocorre em nenhum outro momento senão exatamente no ato do nosso chamado eficaz. Quando ele chama, ele nos une a si mesmo. Mas para a gente entender o mecanismo prático dessa união espiritual fabulosa, nós recorremos à pergunta 30 do Breve Catecismo. É o próprio Espírito Santo que aplica a redenção que foi perfeitamente comprada, paga com sangue por Jesus Cristo lá na cruz. E como ele faz isso? Operando a fé em nós. É isso mesmo. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra e Efésios 2:8 nos garante, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito Santo planta essa fé no nosso coração recém-renovado e é justamente essa fé que atua como o elo, a ponte inquebrável que nos une definitivamente a Jesus Cristo no momento em que somos chamados. O que nos conduz à nossa quinta e última sessão, os benefícios da graça e os frutos da redenção.
Uma vez unidos a Cristo, o que acontece? A pergunta 32 enumera as principais bênçãos que nós recebemos ainda aqui, nesta vida, como consequência direta do chamado eficaz. Elas constituem o que os teólogos chamam de corrente de ouro da redenção, que está fundamentada lá em Romanos 8:30. Aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E nessa corrente inquebrável, nós encontramos a nossa justificação, onde somos declarados justos e inocentes no tribunal divino. A nossa adoção, onde somos inseridos na própria família de Deus com plenos direitos de filhos. A nossa contínua santificação e, é claro, todas as provisões, paz de consciência, alegria e a perseverança que acompanham e fluem sem parar destas grandiosas dádivas. E para resumir toda a grandiosidade e o peso de glória desta aula, nós lemos a magistral pergunta 69 do Catecismo Maior. A nossa comunhão na graça é, na verdade, uma plena participação na virtude da mediação de Jesus. Isso significa que tudo que Cristo conquistou passa a ser nosso, como diz aquela maravilhosa afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:30. Cristo Jesus tornou-se para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. É o pacote completo. Cada pequeno benefício espiritual que nós desfrutamos nessa vida corrida é uma manifestação direta e inegável da nossa bendita união com Ele. Nós não temos nada à parte de Cristo. E assim, chegando ao fim da nossa exposição de hoje, a reflexão mais importante que deve permanecer cravada nas nossas mentes e aquecendo os nossos corações é esta aqui. Como o profundo entendimento da nossa total incapacidade natural serve para amplificar a glória da irresistível graça de Deus? Pense nisso. Quando nós, como cristãos convictos, temos a coragem de olhar verdadeiramente para o abismo da nossa condição caída e morta, a luz da intervenção divina, desse chamado eficaz e dessa união com Cristo brilha de uma forma absolutamente ofuscante. Fica muito claro que não foi a nossa sabedoria, não foi a nossa bondade ou a nossa força que alcançou a salvação, foi a pura, livre e soberana graça de Deus intervindo em amor eterno por nós. Que as maravilhosas verdades bíblicas que nós estudamos juntos hoje nos impulsionem a uma vida de profunda, sincera gratidão e adoração inabalável ao nosso grande Redentor. Continue mergulhando firmes na Escritura. Muito obrigado por acompanharem esta aula tão preciosa sobre a teologia da graça. Fiquem na paz.